Olá, crianças, tudo bem? Eu dando prosseguimento às nossas aulas de argumentação para a redação do Enem, eu trouxe hoje uma redação que foi enviada por aluno para a gente fazer a análise, né? E eu quero disponibilizar aqui meu e-mail na descrição desse vídeo para quem quiser enviar para a gente fazer essa análise. Lembrando que a nossa análise vai ser mais do nível argumentativo. Essa redação que me foi enviada foi feita em um cursinho, com um tema já previamente definido, o título não podia ser modificado, e a pessoa que fez essa redação estava no início do curso e tirou 600 pontos. Eu vou fazer a análise argumentativa, e você que quiser enviar também pode enviar a sua análise a sua redação para a gente fazer a análise argumentativa. Eu vou fazer a leitura em primeiro lugar e logo em seguida eu vou tecer os comentários a respeito do que pode ser sugerido, né, em matéria de análise da argumentação, ok? Passando a leitura, então. Vejamos, então. Em primeiro lugar, cuidado ao citar leis, né? A, a argumentação está muito bacana, mas a citação da lei não funcionou aqui. Primeiro, se você não tiver certeza do número da lei, é preferível você falar sobre o tema da lei. Estamos falando sobre a Constituição. Se você não sabe o artigo exato, não fale qual artigo. Comente que na nossa legislação da Constituição nós temos essa regra, né, essa lei. E aí você fala do trecho que você quer citar. Mas se você não tem certeza do número da lei, não fale. Porque uma coisa que acontece com leis é o seguinte: às vezes a lei tem o mesmo número de uma outra lei. Uma lei estadual pode ter o mesmo número de uma lei federal, uma lei de um estado pode ter o mesmo número da lei de outro estado, uma lei municipal pode ter o número de uma lei estadual e assim por diante. E aí o que acontece? A identificação da lei vai muito de onde ela parte, né, de onde ela foi criada, qual estado, qual situação, se é uma lei de um ano antigo ou de um ano mais recente, né? Então ela tem que estar sempre acompanhada da barra e o ano que ela foi criada. É muito fácil você citar uma lei que, se você não a identifica direitinho, ela não vai ser reconhecida e não vai ser validada, né? Você não vai achar que aquele é um argumento válido, porque você não consegue conferir, você não consegue verificar. Então, sempre que a gente vai escrever, a gente tem que ter certeza do que está escrevendo. Então, essa lei, eu não consegui encontrar ela. Na verdade, eu consegui encontrar o artigo 5º da nossa Constituição, que eu creio que seja isso que ela quis dizer, que fala do direito à vida, liberdade e segurança, mas não a Lei 12.986. Então, nesse ponto, houve falha. Mas o parágrafo dela está muito bom. Por quê? No primeiro parágrafo, como eu disse na última aula, a gente precisa de dizer a que veio, né? O que você quer dizer. Então, ela fala, segundo o artigo tal, todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança, mas, notoriamente, essa não é a realidade para todo o Brasil. Então, a tese dela já está colocada. Existe lei, mas não é a realidade. A lei é uma coisa, a realidade é outra. E aí, o que ela fala que ocorre na realidade? Ocorrem diversos tipos de violações, tanto psicológicas quanto físicas, por falta de fiscalização e investimento. Aqui, quando ela fala por falta de fiscalização e investimento, ela já fechou a tese dela. Ela vai sugerir melhorias na falta de fiscalização e investimento. O que eu quero enfatizar aqui? Que no primeiro parágrafo você tem realmente que falar a que veio. Só que você não pode desmentir o que você falou no parágrafo primeiro. Então, cuidado com o que você fala aqui em cima, porque o que tem embaixo tem que estar concorde com o que está em cima, né? Então, depois que você citou lá em cima que você vai falar de fiscalização, vai falar de investimento, aqui embaixo você tem que falar de fiscalização e investimento.
Você falou lá em cima que tem violação de direitos psicológicos e físicos, lá embaixo também você tem que falar disso. Falou em cima que você vai pegar o caminho da lei, porque como o tema aqui, ó, caminhos para conhecer a violência contra a mulher, você podia pegar várias situações, né? Caminhos para conhecer a violência contra a mulher e falar sobre estatísticas, ou caminho para conhecer a violência contra a mulher e falar sobre uma lei específica, né? E falar que você vai falar só da lei Maria da Penha, por exemplo. Ou falar de lei de modo geral. Então, você pode pegar vários caminhos. Esse foi o caminho tomado por ele. Vou falar sobre leis e a prática, né? Entre a lei e a prática, a distância que existe. Quando ela fala da questão da violação de direito psicológico e físico, é importante você dizer, já que você está falando que vai falar violação psicológica e física, na Lei Maria da Penha, ela fala de 5 tipos de violência. Você pode acrescentar a patrimonial, a sexual e a moral, ou você pode falar só sobre a psicológica e física. Pode soar, tem que tomar cuidado, porque pode soar que você deixou em branco as outras partes, ou não sabia das outras partes, ou que você não quis falar dessas outras partes, que foi só um foco, né? Então é bom deixar isso claro para o leitor. É, e aí, talvez caberia colocar aqui, ó, existem vários tipos de violência, mas nós vamos falar dessas. Ou então eu vou colocar aqui tipos de violações, tanto psicológicas quanto físicas, dentre outras, por falta de fiscalização, que dentre outras, você sabe, aí fica claro que você não quis falar das outras, né? Você quis falar só dessas e o foco vai ser nessas. É, no primeiro parágrafo, então, está posto o problema, os argumentos e a solução que você vai querer trazer para esse processo. Então, uma bela introdução, clara e objetiva. Depois, no segundo parágrafo, ela começa o parágrafo assim: com o passar do tempo, acompanhamos cada vez mais casos de feminicídio. Esse com o passar do tempo, argumentativamente falando, ele não ficou muito bom. Fica meio vago. Então é preciso é, localizar o leitor onde você está em que período e que fase que você está analisando. Então poderia ser substituído por nos últimos anos. Então, nos últimos anos, acompanhamos cada vez mais casos de feminicídio, que aí fica um argumento mais firme, mais consistente. E aí fala assim, acompanhamos. Esse acompanhamos também ficou um pouco vago, né? Acompanhamos na onde? Nos meios de comunicação, ou na evolução das leis, ou nas mídias sociais. Enfim, é bom que você localize onde nós acompanhamos, né? Para ficar mais para você dizer a fonte, né? De onde você está tirando essas informações que a gente acompanha, para as pessoas não achar que você está inventando que a agressão contra a mulher está aumentando. É lógico que todo mundo que vive no Brasil vai saber que os números têm sido mais evidenciados ultimamente, mas é preciso você mostrar isso, né, através de dados consistentes. Se você não sabe, é preferível falar de outro modo ou desviar para outro argumento e não fazer essa argumentação assim para não perder o seu argumento, né? E no final, você coloca aqui, ó, no lar ou em ambientes públicos. Numa redação, você não vai conseguir falar muita coisa, porque o tempo é curto, você tem só uma lauda, né, para escrever, você não vai poder escrever um livro, uma tese com vários detalhes, então você não vai poder detalhar muito. Então, se você não vai falar da violência em ambiente público, vai falar só da violência doméstica, então não fala dos outros, porque aqui falou em ambiente público, mas não detalhou. E para ênfase na violência contra a mulher, que é o tema da redação, você deve focar na violência doméstica, porque é onde mais a mulher morre. Em ambientes públicos a porcentagem é mínima, mas no lar é onde mais a mulher é vítima de violência. Então, as mortes de feminicídio, na sua maioria, são em violência doméstica, né? Morre por ser mulher e no ambiente doméstico, geralmente por pessoas da intimidade.
e aí não precisaria desse ambientes públicos. Tá certo, não ficou errado, mas poderia evitar isso aqui. Outra coisa, quando você fala aqui depois você cita a Lei 11.340. Essa está muito bem citada, né? Então é um argumento excelente falar da Lei Maria da Penha, ainda mais que se fala da evolução desse processo. Então a Lei Maria da Penha é um argumento excelente justamente por isso, porque ela é uma violência que aconteceu 20 anos antes da lei ser promulgada e a violência que fez com que a mulher que sofreu essa violência lutasse pelos seus direitos até conseguir que se criasse uma lei em favor dela, né? Então esse é um argumento muito bom. E aí, um argumento excelente, quando você fala que possui uma história de persistência à igualdade dos direitos entre gêneros, além da crítica social feita ao governo em sua história, está assim bem resumido, mas eu entendi que você quis dizer que a Lei Maria da Penha mostra como que a persistência da desigualdade, então aqui igualdade, ó, não seria igualdade, seria da desigualdade. A desigualdade permaneceu durante muito tempo até que fosse feita a lei, né? E a crítica social ao governo, porque naquele momento o governo brasileiro foi obrigado por mecanismos internacionais a criar essa lei, porque a própria legislação brasileira, ela indo até o final, até a última instância, não conseguiu punição para o crime ao qual ela tinha sofrido, né? Então, eu entendi que você falou disso. E eu creio que o leitor que vai avaliar sua redação também entenderia muito bem que você falou de um modo sucinto, mas falou dessa questão, né? Que a lei fala, então é um argumento muito bom. Quando você fala aqui, a lei citada anteriormente, ficou vago se você está falando da lei que você acabou de citar ou se foi da lei lá de cima que você citou no começo da redação. Então, é bom que quando você faça referência à específica, né? Tal lei ou a lei que acabo de citar, anteriormente, as duas foram citadas anteriormente, né? Então, qual que é a mais recente, qual que é a mais antiga e qual que você está querendo se referir? Porque você parte do pressuposto que talvez o leitor não saiba que essa aqui é a Lei Maria da Penha, né? Eu sei que a 11.340 é a Lei Maria da Penha, mas e se o leitor seu genérico não sabe qual das duas que é a Maria da Penha? Então, a lei citada anteriormente, nomeada Maria da Penha, possui essa história de resistência. Então, é bom que fique claro. Quando você fala que a sociedade, em grande parte feminina, busca meios para extinguir e reduzir casos de agressões contra a mulher, buscando a hegemonia social, você fala de forma assim bem genérica e fala da questão da maioria e minoria, né? Sendo a maior parte da população terrestre. O argumento está correto, tá bom, né? Que a mulher em números é mais do que homens no Brasil. Quando você fala a maior parte da população terrestre, mesmo que no mundo seja dessa forma, apesar de que a maioria das estatísticas diz que fica mais ou menos elas por elas, homens e mulheres na população mundial, o título é a sociedade brasileira. Então, seria melhor que você colocasse aqui, sendo a maior parte da população brasileira, para restringir a questão aqui do foco da redação, né? Do foco do tema. E também porque no Brasil nós temos essa certeza de que a população brasileira tem mais mulheres em números do que homens, né? E também essa busca de hegemonia social teria que ser também no campo dos direitos, e não só em números, mas também na representatividade. Então, eu entendi seu argumento, muito bom, mas é bom que tire esse terrestre e coloque brasileiro para ficar mais restrita à nossa realidade.
Foram 3 argumentos muito bons em um parágrafo só. Qual que é a minha sugestão? Você falou das notificações reais de violência, da Lei Maria da Penha e da luta das mulheres por igualdade. Então, são 3 argumentos bons que reforçam muito os caminhos para conhecer a violência contra a mulher, né? Agora, eu sugiro que separe esses 3 períodos, esses 3 argumentos, em 3 parágrafos. Ficaria mais bonito no processo de redação, para a gente separar parágrafo por parágrafo. Então, você poderia ter colocado a primeira parte aqui, ó, até ambientes públicos, depois a segunda parte, a lei até a sua história, e depois a sociedade até a população brasileira, né, que é a sugestão aqui é de trocar, para ficar mais interessante. E aí separava os argumentos. E também para a gente separar, porque aí parece que na sua cabeça mesmo, ao fazer a redação, isso estava meio confuso, porque aqui na hora que a gente retoma só para fazer a conclusão, na sua conclusão você ainda coloca mais argumentos. Então, essas são algumas sugestões quanto a esses argumentos. Outra coisa que eu sugiro, a distância entre a criação da lei e a implementação dos equipamentos que fazem a lei ser cumprida é um argumento bom também para ser colocado num tipo de redação desse. Outro, resistência ideológica à igualdade de gêneros, né? Muitas pessoas resistem à igualdade de gêneros. São algumas sugestões que eu dou para os alunos que estiverem tentando fazer uma redação desse tema, que são argumentos bons também. Os 3 argumentos dela foram muito bons, mas eu sugiro mais esses outros que também poderiam ser colocados. E aí, como que você escolhe? Os que mais você conhece, que você consegue fazer uma frase, um período que consiga sintetizar esse argumento de forma clara, né? Outro argumento que poderia colocar, a falta de representatividade feminina no poder, que ela falou de modo vago já aqui na conclusão, ela volta nisso na conclusão. Morosidade e burocracia na apuração dos fatos e implementação das medidas protetivas, né? Que também ela fala um pouco disso aqui no final. Esses argumentos eu também sugiro para a argumentação aqui, né? São alguns argumentos que são bons para esse tema. Outra coisa, a fragmentação e falta de integração dos múltiplos equipamentos protetivos. Então, a nossa legislação vai criando vários equipamentos e esses equipamentos muitas vezes não têm conexão nenhuma um com o outro, né? Não tem uma continuidade do atendimento. Então, por exemplo, uma vítima de violência, ela é ouvida no CREAS, ela é ouvida no CRAS, ela é ouvida no sistema da polícia, ela é ouvida depois judicialmente, ela vai sendo ouvida tantas vezes que aquilo vai muitas vezes revitimizando ela, né? Não precisava disso tudo. E muitas vezes, a cada lugar que ela vai, não dá prosseguimento devido às coisas não se desenvolvem e às vezes até chegar no momento em que a pessoa vai ser punida, ela já sofreu várias outras violências, né? Ou então ela já desistiu, já desanimou, porque ela já é vítima, ainda fica sendo, né, questionada o tempo todo, ela começa a desacreditar de si mesma, né, por causa dessa morosidade e dessa mudança de equipamentos. Então, essa fragmentação e falta de integração dos equipamentos protetivos é uma dificuldade para a mulher que sofre violência. Esse seria um outro argumento, muito bom de ser falado também. Mas, já que o autor da redação tomou o caminho das leis, e foi de modo geral, ela deveria ter citado a Constituição, como foi lá no começo, a Lei Maria da Penha, que é muito boa também para a gente argumentar sobre isso, né? E faltou a lei do feminicídio, né? Nós estamos aqui, a redação já foi depois da aprovação da lei do feminicídio, a lei do feminicídio foi aprovada em 2015, né? Então, é preciso
se você tomar o caminho da lei, seria bom que citasse a lei do feminicídio, né? E porque fica parecendo que você falou parcialmente do assunto e não pegou ele como um todo. Mas não está errado, mas seria, eu esperaria que se falasse da lei do feminicídio. Citasse, né, a lei do feminicídio, porque é até um outro argumento de que a redação tá coerente, de que esse caminho, mesmo com a lei Maria da Penha, não resolveu, precisou da lei do feminicídio, porque a coisa ainda não estava resolvida. E mesmo com a lei do feminicídio, a gente ainda tem números, né? Então, quer dizer, é uma luta que não parou, precisa de continuar, a gente precisa de continuar falando, precisa de continuar tratando desse assunto. Dando continuidade aqui, ela traz as propostas no último parágrafo, né? Então, no último parágrafo, ela fala que temos uma lei uma pena que é flexível e não rígida, e aí a lei do feminicídio trouxe essa maior rigidez para a lei Maria da Penha, então talvez por isso também falta a lei do feminicídio. E aí isso faz com que o argumento, né, fique um pouco fraco. A maior distribuição dos cargos, né, que é uma proposta, aí é uma proposição dela, é um bom argumento. O investimento é bom que fique claro, porque lá em cima ela não diz que tipo de investimento, e ela disse investimento e fiscalização. E ela não fala nada de fiscalização em lugar nenhum depois, só lá. Então, talvez aqui pudesse tirar a fiscalização. Ou então falar alguma coisa de fiscalização. Mas como já tem muita coisa, talvez era melhor não ter fiscalização, né? E a outra questão é que quando ela fala de investimento, investimento pode ter um duplo sentido. E não ficou claro qual tipo de investimento. Aqui no final dá a entender que é o investimento dos governos mesmo, no sentido de investir, de olhar para esse assunto, né? Investimento, vamos dizer assim, libidinal, no sentido de você envolver com aquilo e tentar investimento político, de tentar fazer com que aquilo aconteça. Não ficou claro se é investimento financeiro ou se é social e político. E aí é bom que fique claro, para o argumento dar mais potência, né? Então, eu entendi que é um investimento político, porque se for investimento financeiro, seria bom que houvesse uma fala em termos de números justificando esse investimento financeiro que, teoricamente, seria pequeno, né? Ou, de preferência ainda, comparando com outra realidade a qual investe mais, né? Então, o investimento para isso é tanto e para isso é tanto. Então, você vê que o investimento para isso é bem menor do que para aquilo. Então, seria bom, um argumento desse tipo é muito bom em redação, se você souber os números de verdade, porque falar de números é uma faca de dois gumes. Você pode ter um argumento excelente se você souber os números de verdade, mas você pode jogar seu argumento no chão se você citar números que não são reais, né? Ou que você não saiba fundamentá-los corretamente. Então, é uma faca de dois gumes citar investimento financeiro, mas se você tiver certeza dos números, aí você pode colocar que é um argumento muito bom. Colocou um argumento muito importante na proposta de solução, que é a vinculação histórica da mulher desde a antiguidade. Isso aqui é um argumento muito bom. Só que ele poderia ficar como argumento e não como... Ele veio como argumento no momento de conclusão, ele não veio como proposta, né? E outra coisa que ela colocou aqui, que seria grande ajuda ao governo reduzindo taxas de mortalidade. As taxas de mortalidade reduzir é algo bom para números, para o governo, realmente. Que é um fator positivo, né? Na luta feminina, de interesses políticos. É uma proposta muito boa.
Só que ela esconde uma armadilha, né? Que você vende o interesse político para ganhar números e ganhar visibilidade, ser bem reconhecido como bom governo, que também pode esconder a armadilha de, assim, eu faço isso para ganhar voto e não estou fazendo isso porque eu creio realmente numa mudança da realidade da mulher, né? Então, esconde essa essa armadilha, né, de você associar um ganho a uma visibilidade política. E aí você pode usar o argumento da forma como foi colocado e acrescentar, né? Desde que não seja simplesmente por interesse político, que aí você fortalece ainda mais o seu argumento. Desde que não seja só por interesse político, mas seja por um interesse real na melhoria das condições da mulher. Então, essa é uma redação muito boa, né, com argumentação muito boa, e essas sugestões são só para a gente ver que pode melhorar, né? Você pode melhorar os argumentos, você pode, às vezes, por uma falhazinha pequena, você diminui o peso de um argumento. E é só por isso que a nossa fala tem que ser nesse sentido de dar essas sugestões, porque a gente está querendo realmente ajudar a melhorar a argumentação. Ok? Eu agradeço a atenção de todos e aguardo outras redações. Já tem uma outra que vai ser me enviada, que eu devo gravar para o próximo vídeo. Um abraço e até mais.